existe é teu mesmo, dono do céu, da terra, do mar. Se a fé é crer no que é incrível, te pergunto, onde estás? Se o mistério do tempo é infinito e o homem não sabe aonde vai, se a história do mundo é sem respostas, te pergunto, onde estás? Onde está Deus? Está nos olhos de quem sofre. Está nos olhos de quem espera, está nos olhos de quem chora. Deus, se estamos condenados a ser livres, que preço pagamos por viver? Injustiças, solidão, guerra e fome. Te pergunto, onde estás? Por que, Deus? Para uns és sim, para outros não. Somos o amor e o ódio. Por que, Deus? A mesma mão que dá carinho é a mesma mão que fere. E quando muitos não encontram uma saída? Te pergunto, onde estás? Se és a luz, se és o sol, se és a noite, se és a dor, por que, Deus? És a calma no conflito, és a lágrima que rola. E você, eu te pergunto, onde está Deus? Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o espaço para você que gosta de viagens, aventuras, turismo, arquitetura, urbanismo, sexualidade, curiosidades geográficas, saúde, alimentação, religiosidade, espiritualidade, enfim, aqui vamos descobrindo juntos tudo que há de bom e possa tornar a nossa vida cada vez melhor e mais gostosa. Eu sou o David Duan e neste vídeo eu estou colocando de lado o homem de fé que sou, a minha origem latino-americana de fé cristã, independente de religião, eu estou colocando Deus na parede. Cobrando dele atitudes, ações diante do povo, que ele mesmo exige tanto que eu adore. Diante da sua onisciência, onipotência e onipresença, por que Deus não resolve logo essa balbúrdia planetária chamada coronavírus e põe logo um fim em tanto sofrimento e mortes? E mortes sofridas, e atende logo ao clamor de bilhões de pessoas que gritam, cantam, se rastejam, pedem e berram o seu nome. São bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo que acreditam em algo, crentes em alguma força ou forma divinal, sejam elas adeptas ao hinduísmo, islamismo, cristianismo, espiritismo, judaísmo, budismo, sikhismo e tantos outros ismos. O que elas têm em comum é que todas essas bilhões de pessoas em todo o mundo, nas suas mais variadas formas de acreditar no algo externo e superior, estiveram e estão juntas nesses últimos 2 anos clamando e esperando a atitude do seu Deus ou deuses sobre o coronavírus. Todas pedem o fim da pandemia, de tantas mortes sofridas e famílias destruídas. Os primeiros casos de Covid-19 foram registrados em novembro de 2019 na China. Após isso, só aumentaram e se espalharam pelo mundo. Na Coreia do Sul, o fundador da Igreja de Jesus, Shin Tong-jin, Lee Man-hee, teve de enfrentar uma ação judicial acusado de homicídio por ter sonegado os nomes de seus paroquianos que podiam ter sido contagiados pela Covid-19. Seus fiéis estavam proibidos de portar acessórios no rosto, como óculos ou máscaras. O líder disse aos seus fiéis que eles eram imunes ao vírus. Essa igreja se tornou o maior foco do coronavírus fora da China até então.
Na Índia, as autoridades moveram uma ação judicial contra uma mesquita. Um terço dos casos de Covid do país no começo da pandemia estava relacionado a um evento missionário islâmico. Em Israel, o maior número de casos no início da pandemia se encontrava nas zonas onde vive a comunidade judaica ultra-ortodoxa. Rabinos ordenavam centenas de milhares de seguidores que mantivessem as sinagogas e escolas abertas, desobedecendo as regras adotadas pelo Ministério da Saúde do país. Na Europa, os primeiros casos da doença surgiram tendo como foco algumas igrejas. Na França, um grande evento evangélico que durou uma semana foi o grande foco propulsor para a disseminação do coronavírus em todo o país. O leste da França, região onde foi realizado o evento, se tornou a área mais afetada pelo vírus, onde antes era baixíssima a incidência. O próprio pastor da igreja foi contaminado durante o evento e os hospitais na região ficaram saturados. Na Itália, o país mais católico do mundo, foi o primeiro a registrar mais casos de mortes por Covid-19 depois da China, onde surgiu o vírus. Nos primeiros 6 meses de pandemia, já haviam sido mortas quase 35 mil pessoas, e a Itália aterrorizava o mundo com o número diário de vítimas fatais e imagens terríveis, como caixões sendo levados aos montes para dentro de igrejas. Nesse mesmo período, o mundo cristão celebrava a Semana Santa de 2020 com templos fechados e proibições de eventos públicos. O Papa Francisco chegou a mobilizar toda a comunidade católica do planeta a um evento inédito. Ele rogou a Deus por misericórdia, pedindo pelo fim da pandemia, utilizando inclusive um artefato sagrado para a igreja, a famosa Cruz de São Marcelo, que teria sido o vetor responsável pelo fim da peste negra em Roma, no ano de 1522. A cruz foi levada de Roma para o Vaticano, especialmente para o evento, com o objetivo de pôr fim à pandemia do coronavírus. Assim como o Papa, todos os líderes religiosos e suas respectivas comunidades, somando-se bilhões de pessoas ao redor do mundo, pediram e seguem pedindo às suas entidades divinas pelo fim da pandemia. Fato é que, nos primeiros 18 meses de pandemia, os países cuja maioria da população não possui religião ou é ateia foram os que menos sofreram com a pandemia. Começando pelas nações menos religiosas, temos a Suécia em primeiro lugar, que possui mais de 10 milhões de habitantes, sendo que 85% da população se diz ateia ou não religiosa, e apenas 15% é religiosa. Durante os 18 primeiros meses de pandemia, foram registrados 106.550 casos de Covid-19 por cada milhão de habitantes, e 1.430 mortes também por cada milhão de habitantes. O Vietnã comporta quase 100 milhões de habitantes, sendo que 81% dessa população se declara ateia ou sem religião, sendo apenas 19% formada por religiosos, na sua maioria budistas. No mesmo período, foram registrados apenas 177 casos da doença para cada milhão de habitantes. Sobre as mortes no Vietnã, foram menos de uma para cada milhão de habitantes. Na Dinamarca, que possui quase 6 milhões de habitantes, 80% dos dinamarqueses são ateus ou não possuem religião, sendo apenas 20% religiosos. Lá foram registrados pouco mais de 50 mil casos para cada milhão de habitantes e 437 mortes, também para cada milhão de habitantes. A Noruega tem mais de 5 milhões de habitantes, sendo 72% da população formada por ateus e pessoas sem vínculos ou práticas religiosas. E apenas 28% da população da Noruega é formada por religiosos. Nos primeiros 18 meses de pandemia, foram registrados 24.637 casos da doença a cada milhão de habitantes. Sobre as mortes na Noruega, foram apenas 149 em cada milhão de habitantes.
No ranking das nações mais religiosas temos a Itália, com seus mais de 60 milhões de habitantes, sendo apenas 10% de ateus ou sem religião e 90% de religiosos. No primeiro 1 ano e meio de pandemia, foram registrados na Itália 71.074 casos de Covid-19 em cada milhão de habitantes. As mortes passaram de 2.100 para cada milhão de habitantes. Filipinas, a segunda nação mais religiosa do mundo, possui quase 110 milhões de habitantes, sendo 80% dos filipinos adeptos a alguma religião ou prática religiosa, e apenas 20% de ateus ou sem religião. Logo mais completo os números desse país para um melhor entendimento. O México, esse é o terceiro país mais religioso do mundo, com quase 130 milhões de habitantes, sendo que 76% dos mexicanos são religiosos e 24% se declaram ateus ou sem religião. No México, durante o período estipulado pela nossa pesquisa, foram notificados quase 20 mil casos de Covid-19 para cada milhão de habitantes. As mortes foram mais de 1.800, também em cada milhão de habitantes. Chegando ao Brasil, o quarto país mais religioso do mundo, sabemos o desastre que essa pandemia tem causado, não só no âmbito da saúde, como em diversos setores, seja na economia, educação, política e cultura. São mais de 210 milhões de habitantes, sendo 73% dos brasileiros religiosos e 27% declarantes como ateus ou não religiosos. No primeiro 1 ano e meio de pandemia, foram registrados 87.962 casos de Covid para cada milhão de habitantes. As mortes chegaram a 2.460 no mesmo período para cada milhão de habitantes. Voltando ao caso das Filipinas, foram mais de 13 mil casos da doença e 230 mortes no período citado em cada milhão de habitantes. A grosso modo, até parece pequeno o número de mortes nas Filipinas em comparação aos demais. Porém, vale salientar que os países da região do Sudeste Asiático tiveram um certo controle da pandemia, a exemplo do próprio Vietnã, também listado na nossa tabela entre os não religiosos, e que pouco sofreu com a ação do vírus, sendo que Filipinas foi o segundo país mais sofrido daquela área, superado apenas pela Indonésia, que também é um dos países mais religiosos do mundo. Vale salientar ainda que nessa mesma região do Sudeste Asiático, enquanto as religiosas ilhas Filipinas viram seu PIB despencar quase 10%, o Vietnã, com pouco ou quase nenhum clamor a divindades, conseguiu subir seu PIB em mais de 2%. Numa comparação geral, vemos claramente que os países mais religiosos do mundo são os que mais padeceram no primeiro 1 ano e meio da pandemia, levando em consideração os números gerais, sobretudo o número de mortes, tendo em vista que a contagem de contaminados acaba não sendo tão precisa, já que nem todos os países utilizam testes suficientes. O número de mortes tende a ser melhor registrado e nos possibilita uma melhor análise. Enquanto a Itália, o país mais religioso do mundo, mesmo com medidas restritivas, lockdowns e orações, súplicas e clamores a Deus a todo vapor, registrou 2.121 mortes por milhão de habitantes no período, a Suécia, que parece que desafiou a pandemia sem lockdown e sem obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento social, sendo o país mais ateu do mundo, sem nenhuma prática religiosa considerável, apresentou 1.430 mortes por milhão de habitantes nesse mesmo período. O caso do Vietnã é ainda mais impressionante. O segundo país mais ateu do mundo apresentou menos de uma morte por milhão de habitantes no período. No Brasil, o coronavírus devasta e arrasa com famílias inteiras. Chegou-se a 500 mil de mortes antes mesmo de 1 ano e meio de pandemia. Nesse período, parecia que quanto mais se rezava, orava ou se pedia a Deus, mais víamos aumentando o número de mortes. Então, os números são realmente impressionantes. Fica até parecendo que as nossas orações, pedidos e sacrifícios foram em vão. Perdemos e seguimos perdendo tantos de nossos semelhantes e, na maioria das vezes, com mortes bem sofridas. E
Isso sem falar no número ainda maior de pessoas que sofreram e sofrem num leito de UTI e famílias enlutadas. Eu te pergunto, teria Deus ou os deuses nos esquecido? Estaria ele agora sentado, inerte, só olhando, vendo o circo pegar fogo? Vou te mostrar agora uma conversa que eu tive pessoalmente com um padre sobre essa questão, sobre esses números, e logo depois também o depoimento de alguns religiosos de outras denominações e ainda de um ateu. Roda aí. Nosso primeiro participante é o Padre Marcos, ele é vigário paroquial da cidade de Solânia, na Paraíba. Deus não fez nada, talvez seja a nossa pergunta. Se ausentou, silenciou, ficou calado, fechou seus olhos. Deixou pessoas sofrerem? Deixou pessoas sofrerem, talvez são essas questões, essas perguntas, essas questões não teremos resposta suficiente. Não podemos responsabilizar Deus pela pandemia, mas não há uma conexão, uma concatenação de responsabilidades ecológicas, econômicas, sociais, políticas, antropológicas, filosóficas. Eu penso que não foi Deus que falhou, é a humanidade que, de certa maneira, desistiu de acreditar nele. Deus agiu e age não na imediatez do nosso ser, mas no silêncio. É um Deus silencioso e que neste silêncio nem sempre vamos ter respostas para uma realidade que existe algo de imediato. Deus nunca deixou de escutar os clamores do seu povo. Ele apenas está dando um tempo para que a gente escute a sua voz de um jeito diferente, talvez de maneira muito silenciosa. Quantos gestos, por exemplo, e ações de solidariedade foram desenvolvidas não só por pessoas de fé, mas inclusive por várias instituições religiosas, sejam católicas, cristãs ou não cristãs. Eu penso que a ação de Deus se faz bem presente na ação da pessoa, criada à sua imagem e semelhança. A pandemia da Covid-19 criou um novo modo de ser pessoa, uma nova humanidade gestada na dor, no sofrimento. Será que não estava na hora também de passarmos por esse processo exodal? Nunca Deus se fez tão presente, eu diria, como no momento presente. Nós é que riscamos Ele da nossa presença, da nossa lista de presença. Ou damos responsabilidade a Ele, que é exclusivamente nossa. Então, na sua opinião, pelo contrário, Deus nunca esteve tão presente como nesse período pandêmico. Como no momento presente. Agora, você que está nos assistindo, que talvez tenha perdido uma ou mais pessoas dessa doença terrível, que está aí acometendo todo o planeta, muito em sua fala sentimos a mensagem de manutenção da fé e da esperança em Deus. Então, o que falar para a pessoa que nesse momento está assistindo perdeu uma ou duas ou três pessoas da mesma família, sofrendo muitas vezes sufocada, sem ar, entubada, numa UTI do hospital? Como manter a fé e a esperança dessas pessoas que tanto sofreram, que tanto choraram nessa pandemia? Deus chorou com você. Então você que perdeu um ente querido, uma pessoa querida da sua família, pai, uma mãe, um filho, tome consciência de que Deus é a sua esperança. A próxima participante é a jornalista e repórter de TV Joana Brito. Ela é teísta, cristã, protestante e missionária.
Este acaba sendo um questionamento muito comum. Sempre que algo ruim acontece, seja com a humanidade ou dentro da nossa casa, a gente sempre faz essa pergunta: onde está Deus? Por que Ele não ouviu as minhas orações, as minhas súplicas? Mas Deus, Ele não existe para responder a minha oração, para realizar o meu desejo. A Bíblia fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está no centro do universo. Tudo converge para a sua vontade. A Bíblia fala ainda que não cai sequer uma folha sem a permissão de Deus. Ele é soberano, então a vontade dele está acima da nossa vontade. E ele sabe, por conhecer o futuro, o que é melhor para mim e para você. Ainda que as coisas aconteçam de uma forma que a gente acha que isso vai contribuir para o nosso mal, lá na frente a gente vai entender que contribuiu para o nosso bem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, a pessoa que é nova criatura através de Cristo, que entendeu o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, ela vai compreender também que não existe condenação para ela. Tudo que ela passar aqui nessa terra, ela vai passar e vai continuar crendo em Deus como o soberano, porque o que ela tem de mais precioso não está aqui, mas sim no céu, na eternidade, é a salvação. Paulo vai dizer também que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que entenderam o Evangelho, que receberam a palavra de Deus, dentro de si, que foram transformados pela palavra. Essas pessoas vão entender que nem todas as nossas vontades serão realizadas, serão atendidas, mas mesmo se a gente passar por alguma coisa ruim aqui nessa terra, isso também vai cooperar para o meu bem. Então Deus, ele não trabalha exclusivamente para atender as nossas vontades, mas ele rege de maneira excelente todo o universo e tudo o que acontece está no controle das suas mãos. É um assunto muito complexo, A gente tem pouco tempo aqui para explicar, espero ter contribuído aí para essa questão. O nosso próximo participante é o Ricardo Firmino. Ele é músico e palestrante, divulgador da doutrina cristã espírita. Olá, David. O que dizer de tanto sofrimento, tantas dores, tantas perdas que a humanidade tem passado? A doutrina espírita é essencialmente cristã. E nós buscamos em João capítulo 16, versículo 33, as palavras de Jesus quando nos alertou: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Espiritismo também é uma ciência e uma filosofia com consequências religiosas. Todas as conquistas no campo da ciência médica, todas as reflexões filosóficas, inclusive a origem e a chegada das vacinas, das terapias físicas, biomédicas, das psicoterapias, nós entendemos. Até mesmo o desenvolvimento da educação no campo da tecnologia, da informática, os recursos que temos obtido como uma resposta divina às ações e às orações humanas. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, a Lei de Destruição, nós temos um item 2, todo dedicado a explicar sobre os flagelos da humanidade. E a espiritualidade nos coloca que se nós pudéssemos nos elevar pelo pensamento à abrangência da humanidade numa visão única, nós poderíamos perceber que esses flagelos terríveis não mais seriam do que tempestades passageiras no destino do mundo. Assim, a compreensão de que Deus imanente em mim tem a possibilidade de transformar o mundo a partir de mim mesmo. O assumir a responsabilidade e não culpar um Deus exterior faz a grande diferença.
Nós espírita não nos arvoramos por privilégio, mas queremos a transformação do mundo a partir de nós mesmos. Não queremos estar isentos da prova, mas queremos a coragem, a dignidade, a honestidade para sermos aprovados com sucesso e vivemos um mundo melhor, um mundo que nós podemos construir aqui agora. Parabéns, David, por esse trabalho nesse canal O Descobridor, como um brilhante jornalista, sobretudo meu amigo pessoal e amigo da sociedade. E por fim, vamos saber a opinião de um jovem que preferiu se identificar através de um pseudônimo escolhido por ele próprio. O motivo, segundo ele, é por já ter sofrido muito preconceito pela sua ausência de fé. Como ele mesmo prefere dizer, ele é simplesmente ateu. Resultado dos imorais atos humanos. É muito comum ouvirmos crentes, leigos ou líderes religiosos, principalmente cristãos, usando essas desculpas para justificar o sofrimento dos homens. Analisando os fatos, porém, nos deparamos com uma contradição. Os países que mais sofreram com a pandemia são religiosos. As pessoas que morreram, em sua maioria, eram religiosas, supostamente de vida digna e respeitável. Ou você já ouviu alguém falar que fulano morreu porque era pecador e rejeitava Jesus? Pelo contrário, tenho certeza que a família orou, o doente orou, mas no fim das contas, morreu. Se a humanidade está colhendo os frutos dos seus atos, fujam das igrejas, pois é na religião que está o seu erro. Há também outra possibilidade, a de que Deus tem um propósito com tudo isso, e que sofremos agora para evitar um mal maior no futuro. Se assim o é, por que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, não encontra outra forma de salvar seus filhos amados do sofrimento futuro que não inclua um sofrimento presente? Ele não quer ou não pode? Deus é mau ou não é tão poderoso assim? Em resposta aos pedidos e às súplicas, tudo que houve foi morte. A vacina não é obra divina, como muitos dizem, é obra da ciência. A mesma ciência que prova a teoria da evolução das espécies e que não somos nada mais que animais. Onde estão os milagres espetaculares dos santos católicos? Onde estão as curas televisionadas dos pastores evangélicos? Onde? Para aqueles que creem, o sofrimento é necessário. Sempre pensando no paraíso, na vida eterna. Se vendam para o presente, para o real. No fim das contas, se negam a perceber que Deus não nos abandonou. Ele simplesmente nunca esteve com a gente. E você, o que pensa sobre isso? Na sua opinião, Deus ou os deuses não se importam de fato com a situação dos seus filhos que padecem nessa pandemia e por isso faz pouco caso das bilhões de orações e pedidos que recebem todos os dias? Ou será que teria sido ele mesmo o criador também desse novo ser vivo chamado coronavírus? Por que ele teria criado e ou deixado esse ser tão nocivo se espalhar sobre a Terra, sendo ele o dono e ordenador de tudo? Seria ele um admirado genocida compulsivo? A mesma mão que dá carinho é a mesma mão que fere? A mesma mão que cria é a mesma mão que mata? De acordo com os dados evolutivos desse tempo de pandemia, a única coisa que de fato tem sido eficaz no combate às mortes é a vacina. Enquanto ela não existia e nos lugares onde ela ainda não chegou até hoje, não tem e não teve oração que desse jeito, conforme os dados apresentados neste vídeo. E aí, gostou? Espero que sim, porque o tema realmente é muito pertinente para este momento. Deixa o teu comentário porque eu quero saber a tua opinião sobre esse e outros assuntos aqui do canal. E aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e claro, se inscreva no nosso canal. Então, até o próximo vídeo. Beijo, valeu!